Bom dia, gente. Que bom estar aqui, né, para que a gente possa fazer nosso encontro semanal dos conhecimentos de química geral. E hoje nós vamos começar a nossa conversa, né, falando um pouquinho da atividade que eu tinha deixado para que vocês pudessem brincar, né, um pouquinho com as reações químicas. Então nós colocamos, né, na indicação, né, de aprofundamento de conhecimento para vocês, 3 vídeos, né, que colegas reproduziram e envolvia essas 3 reações químicas aqui. A GNO3 mais cobre, que é o nitrato de prata, né, com o cobre metálico no estado sólido. O nitrato de chumbo, 2, e o iodeto de potássio. O vinagre, né, que é o ácido acético, representado por essa estrutura química aqui, que é uma estrutura orgânica, que nós vamos estudar na disciplina de Química Orgânica, reagindo com o bicarbonato de sódio, certo? Representado por essa fórmula química aqui. E aí, o intuito, né, dessas reações foi para que vocês pudessem ver como era em vídeo, né, estava acontecendo em laboratório, verificar como eram os reagentes antes, como eles ficaram, né, se teve alguma evidência que mostrou que a reação estava acontecendo. Então vocês puderam ver várias coisas, puderam ver materiais se formando, né? Puderam ver colorido, 2 substâncias que eram incolores, quando misturou ficou um amarelo bastante intenso. Vocês puderam ver a produção de gás carbônico, de CO2, certo? Então, essas evidências, elas demonstram a ocorrência das reações. E é claro, pessoal, que o conceito fundamental de afinidade química tem que existir entre as espécies reagentes. Então, todas essas reações aconteceram porque existiu afinidade química entre os reagentes, certo? Outra coisa, no ato da colisão, certo? Dessa espécie com essa daqui, dessa outra com essa outra, dessa outra com essa outra aqui, o que aconteceu? Houve energia suficiente para levar o rompimento das ligações químicas e levar à formação das espécies que estavam sendo produzidas. E que espécies eram essas? É o que nós vamos demonstrar nessa discussão que estamos fazendo aqui. Então, gente, essa reação aqui é uma reação de simples troca, ou de deslocamento, ou reação de oxidação-redução. O que está acontecendo aqui? Se você observar, você tem esse cobre poderia estar nessa posição e o nitrato de prata está aqui, tá certo? Não tem problema nenhum. O que importa é que você verifique, né, a afinidade correta. Então, nitrato de prata com o cobre, essa reação vai acontecer? Existe o que nós chamamos de fila de reatividade química, que nós falamos nas aulas. Para que essa reação aconteça, o cobre ele tem que ser mais reativo, certo? O cobre tem que ser mais reativo, como o cobre é metal, do que a prata. Então, a pergunta que você faz é: o cobre tem capacidade de deslocar a prata nessa reação? Só vai ter essa capacidade se o cobre for mais reativo do que a prata. E se vocês lembram, né, da aula, vou procurar aqui aquele slide da fila de reatividade, está aqui. Prata está exatamente aqui, gente. E cobre também, dos metais nobres. Tanto que você observar, existe fio de cobre, porque é um material de difícil oxidação.
dura mais tempo, certo? E a prata, as pessoas usam até para fazer restauração de dentes, né? Então não é um material que a gente encontra em qualquer lugar. Por isso que chama material nobre. É um metal nobre, certo? Então, a reação que vocês estão vendo ali, ela vai acontecer por quê? Porque o cobre é mais reativo do que a prata. Quando eu digo isso, eu quero dizer que ele tem condição de promover esta reação, de fazer com que essa reação aconteça. E aí foi pedido, né, para que vocês observassem o tipo de reação. Então já foi dito aqui que é uma reação de simples troca ou deslocamento, certo? E é uma reação em que cobre vai deslocar a prata nessa reação. Que produtos vão ser formados nessa reação? Vamos fazer pela forma que nós já aprendemos. Vamos colocar aqui o AgNO3 que vai se dissociar, é um sal, né, que vai se dissociar em Ag e NO3. Se você observar aqui, esse NO3 tem o número 1 no final, que vai subir para gerar o índice da prata. E o 1 que está aqui embaixo vem para a carga do NO3. Está tudo balanceado nessa reação. As quantidades estão de acordo, ó, só tem uma prata, um grupo nitrato, um grupo nitrato. Vamos colocar o cobre também. Nós já falamos que cobre é metal. Todo metal tende a perder elétrons. Cobre é um elemento do bloco de transição. E nós já falamos que os elementos de bloco de transição, em geral, apresentam 2 elétrons na camada de valência. Então, esse cobre, quando ele perde 2 elétrons, ele se transforma nessa espécie aqui. Cobre 2+. Lembrando que 2+, elemento do bloco de transição, tende a ter 2 elétrons na camada de valência. Agora é só combinar, gente. Pessoal, cobre e prata vai atrair ou vai repelir? Aí você olha exatamente para cá, ó, carga positiva e carga positiva. Então vai se repelir, não tem como ter atração. Certo? Agora, cobre com NO3 vai atrair? Vai. Certo? Vai atrair. De que forma? Carga positiva e carga negativa. Preste atenção que aqui a carga é 2 e aqui é menos. Essas cargas têm que descer para gerar a quantidade. Então, vamos juntar. Cu, NO3, 2. Mais. A prata está positiva, sempre tem que descarregar. Lembra que eu já falei isso? Então, aqui, prata positiva tem que se transformar em prata. Então, ele vai ganhar um elétron, ou seja, quando ele ganha um elétron, anula essa carga positiva aqui. Acho que essa palavra foi legal para que vocês enxergassem por que isso vai se transformar nisso aqui. Se a carga é positiva, é como se aqui tivesse deficiente de elétrons. Para que anule, tem que ganhar o elétron. Tá certo? Então, quando ele ganha o elétron, ele vai promover a redução. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Aqui era positivo, vai chegar em 0. Sempre vai descarregar. Então, vai produzir prata metálica. Vocês observaram um pozinho preto, né? Se formando no fio, lá dentro da solução.
Tanto que ele bateu o tubo de ensaio para que observasse aquele pozinho no fundo, né, do tubo de ensaio. É um sólido, então é como se fosse a precipitação da prata. Forma prata. Certo? Então aqui nós vamos olhar se essa reação está devidamente balanceada agora. Lembra da regra do macho. Então, vamos botar o macho aqui para lembrar. Começa pelo metal. Então, tanto faz a prata como o cobre. Vamos começar aqui pela prata. Ó. Tem uma prata aqui, uma prata aqui. Um cobre aqui, um cobre aqui. Agora vamos para os ametais, que é o nitrogênio. Tem 2 nitrogênio aqui. Aqui só tem um. O que é que eu faço para resolver a vida aqui? Coloco um 2, né? Quando eu coloco 2 aqui, ficou 2 pratas. Eu tenho que lembrar de botar um 2 aqui também. Pronto. Está totalmente balanceado. Então, vamos repetir. A substância composta, a GNO3, que é um sal, vai se dissociar nesses íons. O cobre vai atacar a prata, vai deslocar ele na reação, levando à produção de prata metálica, no estado sólido. Então, você coloca o cobre. Lembra que o cobre, por ser um metal, ele tende a perder elétrons. Quando ele perde elétron, ele fica com carga positiva. 2+, porque cobre é um metal de transição. E os metais de transição, em geral, tendem a perder 2 elétrons, né? Que é a quantidade que ele tem na camada de valência. Agora vamos combinar. Carga positiva com carga positiva se repele. Positivo com negativo se atrai. Aqui como tem 2 e aqui como tem 1, sempre que as cargas forem diferentes ou iguais, vai ter que descer essas cargas. A diferença é que quando elas são iguais, você vai simplificar. Por exemplo, 2 aqui e 2 aqui. Nem precisava botar. Ficava somente CuNO3. Ok? Então tá aqui, ó. E a prata, como está com carga positiva, quando a reação aconteceu, vai descarregar. A G+, vai se transformar em prata metálica. Lembra que se aqui tem uma carga positiva, está deficiente em elétrons. Ou seja, para que descarregue completamente, tem que chegar elétron aqui. Quantos elétrons tem que chegar? 1. Porque mais 1 com menos 1 dá 0. Forma a substância simples aqui, prata. Vamos balancear. Lembra da regra do macho, que é uma sequência de prioridades. Primeiro balanceia o metal, depois o ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. E lembra que, em geral, quando balanceia o hidrogênio, o oxigênio automaticamente já está balanceado. O que é o balanceamento de uma reação? É você verificar que a quantidade de átomos que tinha antes de reagir é exatamente igual à quantidade que tem após. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Tudo bem, gente, até aqui? Aí lembra, metal, vamos começar com a prata. Só tinha 1. Cobre, 1. Ametal, nitrogênio, 2 nitrogênio, aqui só tem 1. Coloca um 2. Lembra que se você colocar um 2 aqui, esse 2 vai mexer com toda a estrutura. Então, vão ficar 2 pratas aqui. Aí você lembra, só tinha uma do outro lado. Coloca mais um 2 lá. Esse é um balanceamento pelo método das tentativas. E agora, só falta o oxigênio. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, está todo mundo devidamente balanceado. Tudo bem, gente? Estão vivos, graças a Deus. Estamos sim, professor. Amém. Ô, professor, Pois não. a minha dúvida sempre foi aqui quando no balanceamento, quando tem que colocar o 2 aqui no NO3, né? Só que aí botar na frente do outro, Isso. do outro elemento, né? Porque se você botar
Se você botar aqui, ó, vai dar a entender para a pessoa que é 32. Sim, Se mas você, sim, se mas não é. você, se você botar aqui, ó, vai dar a entender que essa quantidade aqui agora vai ficar com 2, tá certo? Mas Porque aí, pode falar, eu imaginei que ele não é. Esse 2 não é do NO, né? não é do Eu imaginei NO. que. Não é esse, Hã? o 2 não é do NO. O 2 é porque existe duas Sim. quantidades de nitrogênio aqui. Uhum. Aí não vai para o nitrogênio 2, não é isso? Vai para o nitrogênio. Aí eu imaginei que ele ia ficar aqui, ó, no meio entre o Ah, nitrogênio e não. o AG. Não, não. Porque se você botar... Lembra, como é teu Uhum. nome? Mônica. Mônica. Vamos escrever isso aqui. Concorda que isso aqui é uma substância, né? Dióxido de nitrogênio. Se você botar isso aqui é igual a isso aqui? Não. É outra substância. Então Sim. você tem que ter cuidado. Tá As certo. substâncias não podem ser modificadas, elas têm que ser mantidas. Então, se você coloca o 2 aqui, o reagente não era mais AgNO3. O reagente você estaria supondo que fosse AgN2O3, outra substância totalmente diferente. Então, você estaria modificando a reação. Perdão, o reagente. E não é para modificar o reagente, é para manter. Então, quando você coloca o 2 nesta posição, você está apenas dizendo para você e para qualquer outra pessoa que você agora tem duas quantidades dessa mesma espécie. Uhum. Você Tá não certo. modificou a espécie. Se você coloca o 2 na posição que você estava supondo aqui, você modificou a natureza do reagente. Então, é uma outra reação que iria acontecer. E não mais essa que estamos tratando. Deu para entender? Entendi. Não, eu já sabia mesmo que era aqui na frente, né, onde o senhor sempre coloca. Só que me vinha essa dúvida, porque Mas ele eu, não é. eu acho que foi muito boa a sua pergunta, porque acho que tenho total certeza que muita gente aí estava com dúvida. Por que esse 2 colocou aqui e não era nessa posição que você colocou? Se é do nitrogênio, né? Por que ele vai lá para Isso. frente? É Tá certo. uma Obrigada. boa pergunta que você traz e eu acho que gerou uma discussão bacana. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Então vamos pro próximo. Essa foi aquela que ficou aquele coloridão amarelo, bonito. Eu, pelo menos, acho uma reação muito bacana de se observar. Porque você estava com tudo incolor. Quando misturou, um amarelo intenso. Como assim? Então, para você ver que a química, né, ela se manifesta, né, é um fenômeno grandioso, né, que faz a gente enxergar de diversas possibilidades. Então, a mudança de cor, a formação de bolhas, formação de outras substâncias, isso é bacana que mostra para a gente, né, que a reação está acontecendo. Esquentou, esfriou, certo? Cheiro. Então, isso tudo evidencia reação acontecendo. Então, vamos para essa outra aqui. Dá só mais uma descidinha nisso aqui para não ficar muito grudado. Dá uma subidinha nisso aqui. É uma reação de dupla troca, gente. Por que dupla troca? Porque você tem uma substância composta reagindo com uma substância composta. Eu não lembro mais o que é uma substância composta. Calma. É aquela substância onde você tem átomos de elementos químicos diferentes reunidos. Então, aqui você tem 1, 2, 3 elementos diferentes. E aqui você tem 2. Aqui é uma substância composta, que é uma substância simples, representada aqui pelo elemento químico cobre. Então, vamos fazer a dissociação dessas espécies, que é o caminho de partida. Ah, eu não quero fazer assim. Então, troque todo mundo de forma correta. Metal com metal, a metal com a metal. Então, tá aqui, ó. Pb, NO3,2 e o KI. Vou começar pelo KI, que é o mais fácil, né? Então, tá aqui K e o I.
1 e 1, os índices, aqui é 1 e aqui é 1. Lembra, gente, o índice ele vai dizer a quantidade de átomos presente naquela molécula, naquele composto. Então, aqui tem um potássio, tem um iodo. Então, esse 1 vai subir para gerar a carga positiva do potássio. Potássio está no grupo 1, então tem que ter uma carga positiva para ele, um elétron na camada de valência. E aqui vem para cá. Da mesma forma, o iodo está no grupo 17, já tem 7 elétrons, precisa ganhar 1, por isso que tem menos. 1 potássio, 1 iodo. Está todo mundo certinho. Vamos para cá agora. Pb mais NO3. Vamos gerar as cargas. Ó. Esse 2 que está dizendo que tem 2 NO3 vai gerar a carga do chumbo. E aqui tem 1, gera a carga aqui. Um chumbo, 2 desse, então tem que botar um 2 aqui. Agora não tem mais o que fazer. Positivo com positivo se repele, mas positivo com negativo se atrai, formando um retículo cristalino. Vai decorrer da formação de um composto iônico. Então, esse vai capturar esse e esse vai capturar esse aqui. Vai se unir. Olha como é lindo isso aqui, ó. Você tinha essa substância, tinha essa, colidiram as duas. Tá lá na montanha-russa, lembra da figurinha? Então você vai descer o carrinho da montanha-russa, subir a ladeira e descer. Mas só sobe a ladeira e desce se no ato da colisão tiver energia suficiente para romper essas ligações e levar essa formação aqui das novas substâncias. Então, juntou esses dois, lembra, ó, aqui em cima tem 2, aqui em cima tem 1. Então, faz diferença. Tem que descer o 2, tem que descer o 1 para cá. Já aqui não, ó. Positivo e negativo, tudo igual em módulo. Então, não precisa se preocupar com as cargas. Então, vai formar, tanto faz começar por aqui como por aqui, dá no mesmo. Então, vai gerar PbI2. Quem teve paciência de ver o vídeo com calma, viu que isso aqui é sólido, vai ter a formação, né, de um precipitado, que a gente representa com a seta para baixo, que é o iodeto de chumbo, mais KNO3, tem um 2 aqui, né? KNO3, Pb e 2. Primeiro o metal, depois o ametal. Metal a metal. Agora, vamos procurar a regra do macho. Começa pelo metal. Potássio e chumbo, né? Então, potássio. Tem 2 potássio aqui. Aqui só tem 1. O que é que você faz? Taca um 2 aqui, ó. Vamos para o chumbo. Um chumbo, um chumbo. Ok. Vamos para os ametais. Tem nitrogênio e tem iodo. Tanto faz por onde você quer começar, ó. 2 nitrogênio, 2 nitrogênio. Certo? E agora o iodo. 2 iodo, 2 iodo. Não tem carbono, nem tem hidrogênio, mas tem oxigênio. 2 vezes 3, 6 oxigênio. 2 vezes 3, 6 oxigênio. Então, todo mundo devidamente balanceado. Lembra que essa reação é de dupla troca com formação de um composto pouco solúvel em água, que a gente chama de precipitado. Tá certo? Então, com o passar do tempo, é uma questão de velocidade de reação, de cinética. Cinética é sinônimo de velocidade, tá? Com o passar do tempo, se você esperou um tempo lá, você viu um pozinho se depositando no fundo do recipiente. Esse pozinho é esse composto aqui, pouco solúvel em água, que se depositou no fundo do recipiente. E a parte solúvel, que ficou na parte de cima, que a gente chama de sobrenadante, é o nitrato de potássio. Tá certo? Então, você viu que ficou um amarelão intenso,
Com o passar do tempo, desceu, né, lá no fundo do recipiente um pó, que é esse composto aqui pouco solúvel, e na parte de cima ficou flutuando, né? Ficou duas fases, tá certo? Uma mistura heterogênea. Foi exatamente isso aqui, que é esse composto. Pergunta, gente. Perguntas? E a última reação, não de hoje, é bastante interessante, porque você tem vinagre, que é o ácido acético, representado por essa parte aqui, e o bicarbonato de sódio. É um ingrediente ativo que tem até no fermento, né? Faz a massa do bolo crescer. Aí vem a grande curiosidade. Por que a massa do bolo cresce? Acho que essa experiência aqui, a pessoa fez até com uma bexiga, não foi? Colocou a bexiga, colocou o pó, e depois colocou o vinagre embaixo e abriu, né, a bola. Quando o pó se misturou com o vinagre, fez a bola inflar. Por que a bola inflou? Por conta da presença do CO2, né, do dióxido de carbono que está sendo liberado, que é um gás. Ok? Você pode encher bola de sopro, pode fazer isso. Tem combustão, gente? Poderia tocar fogo naquilo dali? Nisso aqui? Não, né? O triângulo do fogo não ia se fechar. Diferente se fosse uma reação que estivesse produzindo hidrogênio. Hidrogênio é um gás, né? É um combustível, tem oxigênio no meio ambiente. Se eu riscasse um fósforo, podia explodir. Não vão fazer isso em casa, pelo amor de Deus. Tá certo? Não estou dando ideias. Estou apenas mostrando as constatações químicas. Certo? Então, nessa reação aqui, nós vamos ver a produção de CO2. CO2, né, que está na natureza. CO2, preste atenção nisso aqui, que combina com moléculas de água que está no meio ambiente. CO2 mais água vai produzir isso aqui, ó, H2CO3. Então, sempre se alguém perguntar para você o que é H2CO3, que é um ácido carbônico, é um ácido instável. De que forma? Ele está aqui, ó, na natureza, está aqui na minha casa, está aí no ambiente onde vocês estão, nas aldeias, na universidade, no trabalho. Então, tem CO2 do ambiente que se combina com moléculas de água, vapor de água que está também no ambiente. CO2 mais H2O forma o H2CO3. Então, de cara, você já começa a pensar, olhando só para aquela bola lá, que ela começou a inflar. Por que inflou? Tem um gás produzido ali. Que gás é esse? Aí você olha, se tem CO3 na estrutura, provavelmente vai ter CO2 em algum canto. Então, CO2 vai ser um dos ingredientes, né? Um dos produtos ou subprodutos dessa reação. Tá certo? Então, vamos começar aqui fazendo a separação. Então, você vai ter aqui, ó, CH3, COOH. Não estranhe, tá certo? Porque isso aqui é um ácido. Tá certo? Tem hidrogênio aqui, então isso aqui é um ácido. Então, vai produzir H. Só é tirar esse H e representar o resto. CH3COO menos. Lembra que aqui vai ter o mais, ó. Então, H mais, CH3COA menos. Mesma coisa aqui. NaHCO3. Então, vai ficar a mesma coisa daqui, ó. NO3, então aqui vai ficar HCO3. Fica sozinho o Na.
mais H certo? Então separa, ó. Na mais HCO3 menos. Agora não tem o que fazer. Você vai combinar positivo com negativo. Ou melhor, tem o que fazer, mas é pouco. Então você vai juntar esse com esse e esse com esse. Ora, H com mais um H aqui vai fazer o quê? H2CO3. Olha aqui, ó. Então vai produzir H2CO3 mais CH3COO-Na. Vou inverter para eu poder fazer um negócio que eu quero fazer aqui. Começar primeiro com esse. Na CH3COO-Na mais H2CO3. Onde H2CO3 é isso aqui, ó. Vamos botar uma seta inclinada. Para dizer que isso aqui está liberando. Se isso aqui está liberando, é isso aqui que faz a massa do bolo crescer. Está lá no fermento, né? Então, o que tem no fermento, que quando misturado à massa do bolo, é o CO2, que vai se produzir aqui, que vai fazer a massa crescer quando você leva aquela massa ao aquecimento no forno. É que faz a massa do pão crescer, certo? Você tem uma massinha pequenininha, daqui a pouco o pão cresceu, certo? É o que fez aquela bola inflar, bola de sopro, certo? Então tá aqui, ó, CH3COH, NaH2CO3, ácido acético, constituinte aqui do ácido acético, do vinagre, e o bicarbonato de sódio. Fez a dissociação de cada um, isso aqui é um ácido, então vai ter que ter hidrogênio. E é outra parte. Esse aqui separa o sódio disso aqui. Todo mundo vai ter carga 1. Combina positivo com negativo com negativo, levou a essa formação. Tá tudo balanceado? Vamos para a regra do macho. Metal tem sódio, tem um sódio aqui, tem um sódio aqui. A metal tem carbono. 2 carbono aqui, com mais um daqui, 3. Aqui você tem um carbono. Tá certo? Eu fiz errado essa conta, né? Me ajude a contar aí que eu tô... 1, 2, 3, tá certo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá tudo certinho. Hidrogênio, 3, 4, 5, 3 com mais 2, 5. Oxigênio, 2 e 3, 5, 2 e 3, 5. Tudo certinho. Ok, gente? Então, você tem, ó, 2 mols dessa quantidade reage com 1 mol disso para produzir 1 mol disso mais 2 mols disso aqui. 1 mol desse composto, ou você diz 1 mol, você diz uma molécula disso aqui, mais 2 mols disso produz 1 mol de iodeto de chumbo 2, iodeto de chumbo, mais 2 mols de nitrato de potássio. 1 mol de ácido acético reage com 1 mol de bicarbonato de sódio e produz acetato de sódio mais ácido carbônico. Ok? Então, isso aqui é um resuminho do que foi a aula passada. Nós aproveitamos para fazer como se fosse
exercício, porque esse exercício é importante para a gente ver isso aqui. Mexer com as quantidades. Para mexer com as quantidades, tem que ter isso aqui, gente. A reação tem que estar devidamente balanceada. Tem que ter estequiometria conhecida. A reação tem que ser conhecida. Então, nós não vamos mexer com os reagentes e produtos se a gente não conhecer a reação. E aí vamos fazer uma pergunta. Não vão enlouquecer, mas a gente vai trabalhar com regra de 3 na matemática. Como é que a gente manipula uma regra de 3 na matemática? Primeiro a gente faz a pergunta: o que queremos? E o que nós temos? E tem uma reação envolvida. E tem o dado do problema. Então, repetindo. Para responder essas duas perguntas, eu vou considerar o enunciado e os seus dados. Vou considerar que tem uma reação química conhecida e ela tem que estar balanceada. Quer dizer que se não tiver balanceada, você vai ter que fazer o exercício da regra do macho e balancear. Tá certo? E aí, existem algumas relações que nós vamos ter que memorizar, mas não é difícil de memorizar. Primeiro você vai se basear o seguinte: na massa da substância. Quando se fala em massa, a gente pensa logo em balança, em pesar o material. A massa geralmente não, no sistema internacional é quilogramas, mas em geral os problemas a gente trabalha em gramas. Certo? Trabalha em gramas. E aí o que é que nós vamos fazer? Quando escutar qualquer coisa que remeta à massa, nós vamos lembrar que a massa, nós encontramos ela na tabela periódica. E nós já fizemos isso lá na primeira unidade. Como é que nós encontramos a massa atômica dessa substância aqui, por exemplo? Como é que acha a massa molecular? Que isso aqui é uma molécula, né? Para saber a massa molecular, eu preciso saber das massas atômicas, da massa de cada um desses átomos. Se você estiver com a tabela periódica em mãos, que eu espero que esteja, mas se não tiver, não tem problema, eu vou fazer esse exercício para você aqui. Você vai olhar na sua tabela qual é a massa do carbono. E você vai ver que embaixo do carbono tem esse valor, dizendo que a massa do carbono é 12. Vamos pegar o valor aproximado, tá? Só as primeiras casas, só o valor inteiro. O decimal a gente descarta. O decimal é considerando o valor exato para aquela massa. Ninguém decora, tá, gente? Massa, número atômico, isso está na tabela. A gente consulta. Ou vem dado no exercício. Tá certo? Então, para fazer a massa molecular do CO, eu preciso saber a massa atômica de cada um desses elementos. Então, você vai na tabela, carbono é 12. Como só tem um carbono, só conta uma vez. Mas o oxigênio, vai lá na tabela, você vai ver que é 16. Só tem um oxigênio, coloca só o 16. Ah, professor, então quer dizer que se aqui fosse CO2, continuava um carbono, mas agora eram 2 oxigênios. Então ia ter que dobrar o valor. Ia botar aqui 2 vezes o valor do oxigênio, que é 16. Mas não é isso. Então você soma, ó, 12 com 16, 28. U, que é a unidade de massa atômica. Só que aqui nós vamos trabalhar com coisas reais, com grama. Você está subindo em cima de uma balança, você está botando 1 quilo de carne na balança. Então você sai do mundo microscópico para o mundo macroscópico. Tá certo? Então você sai dessa grandeza aqui
que é microscópica, que é muito pequena, não consegue medir isso na balança para corrigir com a massa em gramas, que você efetivamente sabe. Pega 1 quilo de arroz no supermercado, você sabe quanto ele pesa, o peso, né, que está ali. Lembrando que peso e massa são duas coisas diferentes. Massa é o que você está aferindo lá na balança. Peso leva em conta o efeito da gravidade. Então, é massa vezes gravidade. Então, quando falar em peso, não é grama. É a massa e a influência da gravidade. Certo? Então, tá aqui, ó. Sempre que o problema manifestar, direcionar para a massa, traz para a memória. Eu vou precisar da massa que está na tabela periódica. E como que eu acho essa massa? Olha para a molécula envolvida e faz esse cálculo considerando cada átomo em separado. Ou nem precisa se desesperar. Às vezes esse valor já vem no problema. Olha sempre para o final do problema, que você vai verificar isso. Portanto, na massa daquela substância, dessa, daquela, de que seja, de qualquer que seja a substância, sempre vai corresponder um mol. O que é o mol? É a quantidade de matéria. Então, se eu chegar para você com uma bacia de caju, eu vou chamar aquilo de mol, que é uma quantidade de moléculas. Tá certo? É uma quantidade de matéria. Vamos corrigir a minha fala. É uma quantidade de matéria. E matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o átomo pode corresponder a isso, a molécula, o íon, o elétron, o mói de caju, um bocado de arroz, um paió de pallet empilhado um em cima do outro. Então, isso é mol. Mol é a quantidade de matéria. Tá certo? Então, a massa, independente de qualquer que seja a substância, sempre vai corresponder um mol. Então, o teu ponto de partida é saber que aquela massa corresponde a um mol. E que em um mol, um cientista chamado Avogadro, ele propôs uma relação que correspondia à quantidade de átomos, de moléculas, de íons, de elétrons envolvidos em uma determinada situação química. E esse valor ele foi medido e chegou à constante batizada como número de Avogadro ou constante de Avogadro, que a gente chama de Na, número de Avogadro. É um número representado por essa quantidade aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a 23. Átomos, moléculas, íons, elétrons, independente. Isso é o que menos vai importar no problema. O que mais vai importar no problema é você saber que é um composto? É. Então, se ele é um composto, ele tem massa. Nesta massa, corresponde um mol. E que em um mol, você tem 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, seja lá um bocado de arroz, um bocado de gente dentro de uma sala de aula. E quanto corresponde isso? 6 vezes 10 a 23. Se você tiver substâncias gasosas, líquidas, a gente pode falar em volume. Volume molar. Massa molar. Olha o nome. Molar. É a quantidade de massa presente em um mol. É a quantidade de volume presente em um mol. Por isso o nome volume molar, massa molar. É a massa em gramas presente em um mol. É o volume em litros presente em um mol. E quando a gente fala em mol, lembra de gás, a gente lembra das CNTP, condição normal de temperatura e pressão, ou seja, a temperatura a 25 graus e a pressão 1 atmosfera. O que corresponde 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas e íons?
22,4 litros. Então, sempre que a gente estiver relacionando volume molar de espécies gasosas, você sempre vai dizer que isso está presente em 22,4 litros. Não precisa nem decorar isso aqui. Basta ter na sua mente essa sequência. Falou em massa? Lembra que a massa está em gramas. E que essa massa, se não tiver no problema, você obtém ela consultando a tabela periódica. O fator de conversão para a massa é sempre a massa da tabela periódica. E nessa massa corresponde um mol, que representa por esse N, de átomo, molécula, íon, elétron, seja o que for. E que em um mol contém certa quantidade de átomo, molécula, íons e elétrons. E que quantidade é essa? É a constante de Avogadro. 6 vezes 10 a 23. Sempre vai ser 6 vezes 10 a 23. O ponto de partida. E nisso tem 22,4 litros. Para 1 mol, tem 22,4 litros. Para 1 mol, tem 6 vezes 10 a 23. Para 1 mol, tem a massa em gramas daquela quantidade lá da molécula envolvida pelos átomos que existem lá na tabela periódica. E a gente faz sempre uma regra de 3. De que maneira, professor? O que eu quero saber do problema? Mas eu tenho que ter informações já dadas. Então, sempre comece fazendo a leitura. Feita a leitura, você observa que grandezas vão estar envolvidas. A regra de 3 aqui é uma regra de 3 simples. Então, sempre vai ter assim, ó. Eu fui no supermercado, comprei 1 quilo de carne, paguei R$50, né? Uma realidade real. Se eu comprei 3 quilos de carne, quanto eu vou pagar? X. É uma regra de 3. Então, por isso eu faço sempre o que queremos e o que temos. O que é que eu tenho nisso que eu acabei de dizer? Eu tenho que 1 quilo de carne, pago R$50. Se eu tiver 2 quilos de carne, quanto eu vou pagar? X. É esse tipo de cálculo que nós vamos fazer aqui. Mas para isso a reação tem que estar devidamente balanceada, ter estequiometria conhecida. As relações podem ser mol com mol, mol para massa. Opa, falou em massa. Falou em massa, eu tenho que lembrar da massa da tabela periódica. Mol e quantidade de entidades químicas, ou seja, eu estou falando de átomo, molécula, de íon, estou falando do número de Avogadro. Então, eu vou precisar me lembrar do 6 vezes 10 a 23. Então, quando a regra de 3 envolver mol com quantidade de matéria, tá certo? E essa matéria é representada por átomos, moléculas, íons, eu vou lembrar do Na. E eu vou lembrar que ele é 6 vezes 10 a 23. É um valor aproximado, tá? Tem livros que trazem 6,0223, um número gigantesco. Mas a gente aproxima para facilitar os cálculos. 6 vezes 10 a 23. Mol com volume. Não tem o que fazer. Lembra do 22,4. Então, falou em volume, me lembro de 22,4 litros. Falou em átomos, moléculas e íons, eu vou me lembrar de 6 vezes 10 a 23 do número de Avogadro. Falou em mol, eu vou me lembrar de mol. E falou de massa, eu vou me lembrar da massa da tabela periódica. Portanto, você tem massa e mol. Para aproximar os dois, eu vou usar a massa da tabela. Você tem mol e massa. Mesma coisa, tanto faz massa e mol como mol e massa. Falou em massa, eu vou me lembrar da massa da tabela como fator de conversão. Tá certo? Agora, eu tenho mol e mol. Não tem o que fazer. Vai olhar para o coeficiente da reação balanceada. Não entendi, professor. Olha para cá. Quantos mols tem aqui? 2. Quantos mols tem aqui? 1. É para esse número que eu vou olhar. Ó. Quando falar em mol, eu olho para o númerozinho que está lá na reação.
Quando falar em massa, me lembro da massa da tabela. Quando falar em moléculas, átomos, íons, eu vou me lembrar do número de Avogadro. Quando falar em volume, vou me lembrar do volume 22,4. Então tá aqui, ó, massa e quantidade, ó. Então eu vou me lembrar de 6 vezes 10 a 23, não tem o que fazer. Não esqueça de observar que a reação tem que estar balanceada, senão vai dar erro. Quando eu falo aqui quantidade e mol, mesma coisa, eu vou me lembrar de 6 vezes 10 a 23. Mol e litros, volume, vou me lembrar do volume para 1 mol, que é 22,4 litros, e que a reação também tem que estar devidamente balanceada. Vamos botar uma reação para ficar mais bacana isso que eu estou dizendo? Então, olha aqui, ó. Considere a reação não balanceada da síntese do dióxido de carbono. Por que síntese? Veja que isso está se somando com isso. Síntese ou adição gera sempre um único produto de reação. Isso se decompondo nisso. Então, aqui você vai ter uma reação de decomposição ou análise, se você estivesse olhando no sentido contrário. Então, tem monóxido de carbono com oxigênio molecular, produz CO2. E ele diz que essa reação não está balanceada. Não está balanceada, macho nele. Aplica o macho. Vamos fazer o balanceamento. E aí, metal primeiro, não tem metal. Ametal, carbono. Um carbono, um carbono. Mas carbono já está aqui, ó. Então tá ok. Oxigênio. Aqui tem um oxigênio com mais 2, 3. Aqui tem 2. Então, se você colocar um 2 aqui, vão ficar 2 carbonos. Lembra de botar outro aqui. Essa é uma forma. Outra forma que eu posso mostrar para vocês. Eu acho importante mostrar. Gente, quantos oxigênios tem aqui? 2. E aqui? 3. Qual seria a forma disso aqui ser igual a isso aqui? Aqui tem 3 oxigênio, do lado de cá tem 2. Como é que eu faço para aparecer 2 aqui? Matematicamente falando, quanto eu tinha que ter aqui para tirar do 3 e ficar 2? Hein, gente? Meu Deus, a matemática foi tão difícil assim. Eu tenho 3. Para aparecer 2, matematicamente falando, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho 3, mas não é 3, tem que ser 2. Em nome de Jesus, tem alguém comigo? Não, professor, tira um. Tem que tirar 1. Então, se eu tiro 1, vão ficar 2. Então, você já sabe que tem que ter um oxigênio a menos aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos ver se vocês enxergam isso que eu vou colocar aqui, ó. Ninguém quer falar, professor? Eu vou e... Tá certíssimo, Davi. Certíssimo. Olha para cá. Matematicamente falando, uma fração, eu sei que vocês vão correr doido agora, porque eu vou falar em matemática, parece que os alunos ficam tudo desesperados. Então, aqui é 1/2 e tem 2, tá? 1/2 e aqui tem 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, isso aqui é o mesmo de você cortar esse 2 com esse 2. Fica só 1. 1 mais 1, 2. Eu quero que tenha só 2. Ó. Então, eu pego exatamente, coloco 1/2. Metade. Isso aqui é uma fração. A metade disso aqui é que se aqui tinha 2, só vai ter 1 agora. 1 mais 1, 2. E só tinha um carbono.
Ou você faz desse jeito aqui. Que é a mesma coisa agora de estar assim, pegar esse 2, multiplicar aqui, pegar esse 2 e multiplicar aqui, ó. É a mesma coisa. Eu não gosto muito de falar em fração, porque os alunos correm doido quando vê uma fração na matemática. É o trauma, professor, é o trauma mesmo. Mas, se você não quiser enxergar pela fração, faz desse outro jeito, aplica a regra do macho. Não tem metal, tem ametal, que é o carbono. Aqui tem 1, aqui tem 1. Oxigênio, aqui tem 2, aqui tem 3. Então, começa mexendo. Bota um 2 aqui, ó. Quando eu boto um 2 aqui, ficou 2 carbono. Então, vai precisar 2 aqui, que é exatamente o que tem aqui. Pode falar. Pode falar. Deixa eu ver o que é que escreveram. É um trauma de cálculo. Acho que foi isso, né? Que vocês estavam querendo falar. Mas não vamos destravar, tá certo? Vamos destravar isso aqui. Pense sempre o seguinte. Do lado de cá é um número par. Do lado de cá é um número ímpar. Podia ser o contrário. Então tem uma probabilidade grande de aparecer uma fração no meio do caminho para resolver a vida. Certo? Então aqui tinha 2, aqui tem 3. Então a única forma de 3 se transformar em 2 é usando uma fração. Porque essa fração vai reduzir uma quantidade na metade. Então se botar assim, tira fora isso aqui. Ou você representa assim, ou você representa sem esses dois aqui. Tá certo? Então, vamos considerar isso que está aqui. Então, em mol, vamos fazer a leitura em mol. Então, você tem 2 mols disso, reage com, então, onde tem mais, a gente traduz como reage com, 1 mol de O2, na seta a gente fala forma, produz, gera, 2 mols disso aqui. Então, quando falar em mol, olha para a reação devidamente balanceada e diz esses valores. Então, em mol, aqui tem 2, aqui tem 1 e aqui também tem 2. Em massa, você vai lembrar da massa molecular. Aqui está MM minúsculo, mas é maiúsculo, tá? Massa molecular. Em gramas, tá certo? Em gramas. Onde eu vou fazer isso, gente? Na tabela periódica. Agorinha nós fizemos esse cálculo do CO. Se eu não apaguei, ele ainda está aqui. Vamos olhar se ele não está. Está aqui, ó. A massa molecular do CO pega 12 do carbono mais 16 do oxigênio, que dá 28. Isso já podia vir no problema. Então, está aqui, ó. Se aqui tem 2, 2 vezes 28. Reage com, se aqui tem 1, 1 vez 32 gramas. Por que 32 gramas? Mesma coisa aqui para o ol. Vai na tabela. O oxigênio é 16, mas tem 2. 2 vezes 16 dá igual a 32 gramas por mol. Então, é 1 mol tem 32 gramas. Certo? Então, tá aqui, ó. 1 vezes 32. 2 vezes CO2. Faz a mesma coisa. Falou em massa, tabela periódica. Então, 12 mais 2 vezes o oxigênio, que é 16. 32 com 12, 44. Então, tá aqui, ó. 2 vezes 44. Ok? Então, falou em mol, olha para a reação. Falou em massa, pega esses átomos aqui um por um e faz o cálculo considerando cada uma das massas que está representada na tabela periódica para os átomos envolvidos. Falou em volume nas CNTPs, fala em 22,4 litros. Então, vai ser 2 vezes 22,4, 1 vezes 22,4, 2 vezes 22,4. Falou em moléculas, átomos, íons, seja lá o que for, lembra do número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? 6 vezes 10 a 23. Então, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 1 vez 6 vezes 10 a 23.
Duas vezes. 6 vezes 10 é 23. De onde vem esses 2, olha? É a quantidade de mol que está lá na reação. De onde vem esse 1? É a quantidade de mol que está lá na reação. De onde vem esse 2? Mesma coisa, é a quantidade de mol que está na reação. Tudo bem até aqui, gente? Então, escreva a equação devidamente balanceada, está aqui, ou essa daqui, e estime as quantidades dos participantes em termos de mol. Então, em termos de mol, tem 2, tem 1 e tem 2, cada uma dessas espécies. Em termos de massa, faz essa conta. 2 vezes 28, 28 com 28 dá 56, né? Então, 56 gramas de CO. 32 gramas de O2. 88 gramas de CO2. Falou em volume. 2 vezes 22,4 dá 44,8 litros. 22,4, 2 vezes 22,4 dá 44,8. 2 vezes 6, 12. Então, aqui vai ficar 12 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23. 12 vezes 10 a 23. Certo? Então, fazendo o cálculozinho para que a gente represente tudo ao final. Olha essa reação, gente. Considera a reação balanceada. Ó, já está dizendo que é balanceada, não tem para que eu me preocupar. É exatamente essa reação aqui, ó. Já está balanceado. Olha a pergunta agora. Qual a massa de oxigênio para reagir com 500 gramas de monóxido de carbono? Sublinhe palavras-chave. Massa para reagir com massa. Então, a reação vai ser massa com massa. Imagine que eu estou tendo um papo particular com Sandro. Aí, Samira chega querendo escutar a conversa. Mas Samira não foi convidada para estar nessa conversa. Então, ela não pode participar dessa conversa. Só participa do diálogo quem está envolvido no diálogo. Então, se o diálogo é entre Will e Sandro, só Will e Sandro vão aparecer para resolver o problema. Mas se o problema for Will e Samira, Sandro não tem nada que se intrometer. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando você tem a reação vai ter Sandro, Will e Samira. Mas será que os 3 vão participar da regra de 3? Você vai ler o enunciado, vai ler a ordem de comando e vai ver quem é que deve participar dessa conversa. Porque quem não participa e de repente aparece para participar é fofoqueiro, curioso. Então os curiosos a gente tira do meio do caminho. Fica somente quem faz parte da conversa. Tá certo? Então, qual é a massa de oxigênio necessária para reagir com 560 gramas de monóxido de carbono? Em algum momento, Samira foi chamada para essa conversa? Não. A conversa é só Sandro e Will. Samira não tem que aparecer nessa conversa. Por que eu estou falando dessa forma com vocês? Para que vocês entendam de uma vez por todas que quando você vai manipular uma regra de 3, você sempre vai ter 3 quantidades envolvidas e você está querendo buscar a correlação para a 4ª quantidade envolvida. São 2 grandezas envolvidas e 3 informações. Por isso que o nome é regra de 3, gente. Senão seria regra de 4. Tá certo? Então tá aqui, ó. Qual a massa de oxigênio necessária para reagir com 560 gramas de monóxido de carbono? Uma forma fácil. Conhece a reação? Retira dela quem foi chamado no discurso. Então, foi chamado oxigênio e foi chamado monóxido de carbono. Então, você coloca ele, ó.
Do jeito que está na reação, que é para saber que ela está balanceada. Então, está aqui o outro. O que é de cada um deles que o problema está tratando? Massa de oxigênio e massa de monóxido. Professor, como é que eu sei que é massa de monóxido? Está aqui, ó. Grama, quilograma, tonelada. Então, quando vier essas informações, isso é massa. Então, está aqui a massa. E tem que lembrar de uma coisa. Falou em massa, eu tenho que me lembrar da tabela periódica. E tem que se lembrar de olhar para o problema também, ó. Porque às vezes já vem dito no problema. Tá aqui, ó, dadas. Mas se não tivesse dado no problema, como é que eu calculava essas massas aqui, ó? Foi o que nós fizemos agorinha. Pega cada um na tabela periódica, ó. CO2, 1 carbono, 12, mais 2 vezes cada oxigênio, que é 16, que dá igual a 44, que é o 44 que está aqui. Então, aqui não tem que se preocupar, já está dado no problema. Está dado para o CO, está dado para o O2. Começou. A festa dos pets. Então, tá aqui, ó. 2 mols vezes o CO, que é 28. Corresponde uma vez o O2. O O2 é 32, que seria 2 vezes o 16. 32. 560 gramas de monóxido de carbono. Qual a massa de oxigênio que você vai ter? X. De novo, que é para não dar nó no juízo. Retira do problema só quem deve participar do problema. Tá aqui, ó. O que é que está tratando de cada um? Massa e massa. Valor em massa, falou em massa, tabela periódica. Ou olha para o enunciado que ele já pode vir. Foi o que aconteceu aqui. Não esquece desses números aqui do lado, pelo amor de Deus, porque senão você vai fazer tudo pela metade. E vai dar erro. Então, 2 aqui, cada massa do CO, 28. 1, cada massa do O2, 32. Em 560 gramas, você vai ter quanto? X. Professor, e se esse 560 fosse do oxigênio? Botava ele aqui e o X viria para cá. Eu tenho noção do que essa cachorra está fazendo. Ela está acuando a gata. Isso é bullying. Licença. Não pode fazer isso. Até no mundo animal tem as intrigas, minha gente. E agora, pessoal, montar a regra de 3, matemática. Química acabou aqui, ó. A química se acaba quando você olha para a reação e identifica a quantidade de massa, de matéria, de volume. Acabou-se, porque depois é só conta. Então, o que é que você vai fazer, ó? Vamos montar exatamente isso aqui, ó. Aí eu gosto de mostrar para os alunos um truquezinho. Eu quero saber no X, então você já isola ele. Pega tudo que é conhecido. Cruz credo, né? Acho que o professor de matemática falava assim, cruz credo, ou os meios pelos extremos. Então você faz sempre um cruz credo nessa hora. Isola o X. Os conhecidos, as quantidades conhecidas, que é essa daqui, ó. Isso é conhecido, isso é conhecido, isso é conhecido. Tanto que o valor está aí expresso. Então, multiplica os conhecidos. Vamos botar a cor pintando, né? Que é para todo mundo ver o que eu estou falando. Multiplica os conhecidos
e divide pelo valor que você está correspondendo o desconhecido. Então, isola não, né? Isola o x igual, coloca já o traço da fração, porque vai ter uma divisão no meio do caminho. Pega os conhecidos e multiplica tudinho. Dividido, agora, os desconhecidos. Que é isso aqui, ó. Com quem o x está se relacionando? Com essa quantidade aqui. Tá aqui. Agora matemática, gente. 500, vamos cortar o que tiver que cortar. Ó. 1 grama em cima, outro grama embaixo. Já vai embora. 560 vezes 1, 560. 560 vezes 32, vai dar esse valor todinho aqui. Dividido 2 vezes 28, 56. Isso dividido por 56, 320 gramas. O que é que significa dizer? Nessa massa de CO, você tem essa massa de O2. Mas se você tiver 560 gramas disso, quanto que você vai ter de O2x? E quanto é x? 320. Perguntas. Agora eu quero pergunta mesmo, porque eu sei que tem. Não se escondam atrás do medo da matemática, pelo amor de Deus. Se você fizer do jeito que eu disse aqui, para qualquer problema, você nunca mais na sua vida vai ter medo de química com matemática, envolvendo reação e balanceamento. Pergunta, gente, aí. Tudo bem? Se eu botar outro exercício desse, vocês fazem, sem medo. Se ficar em silêncio, eu vou entender que tá tudo beleza. E aí? Misericórdia, pessoal. Misericórdia com gosto de aleluia ou com gosto de desespero? Também com desespero. Então tem que dizer, vamos acabar com esse desespero agora. Eu acho que assim, depois de eu assistir o vídeo ou sua aula umas 3 vezes ou 2, eu acho que consigo, mas então agora vamos fazer o seguinte, vamos passar para o próximo e vamos manter a mesma linha de diálogo. Lembra do que eu disse no início? Se a conversa, se os personagens da história for Sandro, Will e Samira, e a ordem de comando só falar em Sandro e Will, se Samira aparecer na conversa, Samira é curiosa. E ela não vai poder participar. Estou falando desse jeito para trazer uma forma mais prática para que você entenda que na regra de 3 só vai participar quem fizer parte do processo. Então, quem não faz é fofoqueiro, é curioso, tá de penetra. Então, corte. Quem for de penetra na sua vida, corte. Tem muito fofoqueiro por aí causando intriga no meio dos relacionamentos, no meio da nossa vida de amizade, no trabalho. Então, dê ouvido ao que tem que ser dado ouvido. Se alguém chegar falando mal de outra pessoa para você, diga, vá falar de fulano para fulano, que é ele que precisa saber, e não eu, porque isso é fofoca, é intriga. Estou aproveitando para falar sobre isso, porque a gente sabe que acontece no dia a dia, né? E como acontece? E às vezes uma palavra, uma fofoca, um veneno plantado de uma forma pode causar uma destruição, um fogaréu sem fim. E para apagar esse fogo, dá trabalho. Verdade, professor, verdade. Certo? Vou botar o segundo e vocês vão fazer a mesma leitura, da mesmo jeitinho que eu ensinei. Olhe e faça a leitura do mesmo jeitinho. Não se assuste com números. Não se assuste com números. Tem que ter uma reação. Se a reação não viesse assim, você ia fazer a leitura
e escrever a reação. Por exemplo, se dissesse assim, considere a reação de síntese do dióxido de carbono. Ponto final, não dissesse mais nada. Dióxido de carbono é CO2. CO2 é a combinação de carbono com oxigênio. Então, você coloca lá carbono e oxigênio e O2 que está no meio ambiente. Reage os dois, chega nisso aqui. Então, isso aqui o problema já está dizendo para você. Em geral, quase sempre já vem a reação. Agora, o que pode acontecer é da reação não estar balanceada. Então, se ela não estiver balanceada, gente, essas regras, seja reação de síntese, seja de deslocamento, de decomposição, de simples troca, dupla troca, combustão, seja qual for a reação, a análise vai ser a mesma. Você sempre vai fazer esse tipo de análise para resolver a regra de 3. Não se assuste com números. Não se assuste com números. Então tá aqui, ó. Considera a reação de síntese do dióxido de carbono balanceada. Tá aqui a reação. Lembra? Will, Sandro, Samira. Poderia ser Will, Sandro, Samira e Davi. Outro personagem na história. Poderia ser 4, 5 personagens. Mas na hora do pega para capar, você só vai dar importância ao que tem que ser dado importância. Certo? Então tá lá. Quantas moléculas de oxigênio, olha, o Will apareceu na história, reage com 6 mols de monóxido de carbono. De novo, a treta é Will e Sandro. Então, não tem nada que Samira visse intrometer na conversa. Ela apareceu porque a reação tem que estar completa e devidamente balanceada. Mas na hora da regra de 3, só 2 grandezas são envolvidas. Tá certo? E os personagens envolvidos nessa grandeza, oxigênio e monóxido de carbono. Dióxido de carbono nem apareceu. Tá certo? Então, vamos botar quem é que foi chamado na treta. Isso aqui e isso aqui. Sempre coloca essa setinha que é para indicar a relação que está acontecendo. E essa relação é de que com que? É do que essa reação? Vamos falar sobre o que? O oxigênio está falando sobre as moléculas. Professor, eu poderia, já que eu fiz a leitura primeiro oxigênio, depois o monóxido, eu poderia ter botado isso aqui primeiro e isso aqui depois? Não tem problema. Contanto que você faça a análise certa de cada um, não importa. Tá certo? Então tá aqui, ó. Do CO está falando em mols. E do oxigênio, ou do monóxido de carbono, está falando em mols. E do oxigênio está falando em moléculas. Gente, se falar em mol, vamos falar. Se tivesse falado de massa, inevitavelmente você ia ter que olhar para a massa da tabela periódica. Mas não falou em massa. Você vai precisar lembrar da tabela periódica aqui? Não. Se falou em mol, olhe para isso aqui, ó, que já está aqui, ó. Então, 2 mols corresponde a 1 mol disso aqui. Agora, isso aqui falou nas moléculas. Poderia ter falado nos átomos, poderia ter falado nos íons. E quando fala essas palavrinhas mágicas, moléculas, átomos, íons, tem que lembrar do número de Avogadro. Tem que lembrar disso aqui, ó. Quando fala em massa, lembra da massa da tabela periódica. Quando fala em moléculas, átomos, íons, elétrons, lembra desse bichinho aqui, ó, da constante de Avogadro. Quanto você tem de CO? De CO, você tem 6 mols. Corresponde a quanto? X. Voltei a tudo que já falei aqui, ó. Vamos fazer exatamente igual.
isola o x, multiplica as espécies, meios pelos extremos, cruz credo, seja lá como você queira. Não é cruz credo, que negócio difícil não. É cruz credo para lembrar que é isso aqui que você vai fazer. Ó. Os meios pelos extremos. Então, esse com esse, multiplica todo mundo. Já bota o traço da divisão da fração, né? E vai o outro. Dividido por isso aqui, ó. Que é onde tem o valor que você quer descobrir. Então, multiplicou todo mundo, corta o que tiver que cortar, simplifica, né? Tá aqui, tá aqui. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 6, 36. Pegar o lápis para escrever, ó. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 6, 36. E boto 10 a 23 lá. Dividido pelo 2, que já está lá. 36 dividido por 2 dá 18, vezes 10 a 23. Eu imagino que vocês estudaram isso que eu vou falar agora em física. Mas se não estudou, vamos relembrar agora. Notação científica. O que é isso, professor? Que nome é esse? Que coisa difícil. Notação científica são 2 palavras. Científica é escrever bonito, escrever de uma forma elegante. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escrever esta representação numérica em potência de base 10. Sempre quando chegar no final, você vai representar o número de uma forma mais elegante. E o que é essa forma mais elegante? É representar isso aqui com vírgula. Mexer com a base da potência. E aí, o que é que você vai fazer para isso? Ó? Quando a vírgula não aparecer, deixa eu apagar isso aqui. Quando a vírgula não aparecer, a vírgula vai estar aqui no final, gente. Então, você desloca ela para a direita. Não, para a esquerda. Certo? Você vai deslocar ela para a esquerda. Vim para cá. Quando deslocar a vírgula para a esquerda, isso vai repercutir nisso aqui. Ou quando for para a direita também. D de direita, D de diminui. Tá certo? Então, se a vírgula precisasse ser deslocada para a direita, isso aqui ia diminuir. Se você anda para a esquerda, isso aqui vai aumentar. Então, a vírgula vem daqui para cá. Ó. Fica 1,8. Vezes 10. Se aqui tinha 23, agora vai ficar 24. Então, ó, se a vírgula andar para a esquerda, vai aumentar o expoente. Se vai para a direita, D de direita, D de diminui o expoente. Chama-se notação científica, certo? Porque muitas, principalmente quando é questão de marcar X, ele não coloca desse jeito, ele coloca desse jeito aqui, aí você enlouquece. Acabei de fazer o cálculo, usei a calculadora, não tem como eu ter errado, deu esse valor e eu não estou vendo a resposta. É porque ele está representando em notação científica. Então, vai para o final, onde a vírgula está escondida, e anda ela para a esquerda. Andou para a esquerda, aumenta isso aqui. Andou para a direita, diminui. Então, tá aqui, ó. Veio para cá, 1,8 vezes 10, 23, só andou a vírgula uma vez. Então, aqui vai ficar 24. Se tivesse andado 2 vezes, 25, 26, 27 e assim por diante. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Primeiro, 3 perguntas. A leitura ficou clara? A reação está definida direitinho? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. A montagem
identificando quem está sendo chamado no diálogo está correta? E a terceira, o cálculo ficou compreendido? Então, primeira pergunta, a leitura com a reação, tá tudo claro para todo mundo? Tudo claro? Vai lá. Professor, o senhor vai dar mais algum exemplo? Sim, sim. Tá bom. Estou compreendendo. Certo? Segunda pergunta. Olhou para a reação, chegou nessa etapa. O que é essa etapa? Quem é que deve participar dessa conversa? Essa treta é quem com quem, que é uma regra de 3 que tem que ser formada. Então, tá tudo ok. Esse momento de chegar aqui tá ok para você, para vocês. Então, 2CO e O2. Nada de CO2, porque ele não foi nem falado aqui. Mol e molécula. Falou em mol, olha para o númerozinho que está do lado da reação. Falou em molécula, átomo, íon, lembra do número de Avogadro. Falou em massa da tabela, lembra de botar o valorzinho da massa, calculando desse jeito ou já está fornecido no problema. Certo? Chegou aqui, tá lá, ó, 2 mols, 1 mol e a quantidade que é o fator de correção. Do CO tem 6 mols, então é porque o outro é o X que você está querendo buscar. Cálculo, isola o X, multiplica essas quantidades aqui que são conhecidas, que estão em amarelo, e divide por essas aqui que estão em azul. Faz agora tudo em matemática. Primeira parte de cima, depois divide. Chega nessa resposta. Chegando nessa resposta, para esses tipos que vão ter, e só vai acontecer em geral na potência, no número de Avogadro, que vai aparecer essa potência. Então tá aqui, a vírgula está no final. Vírgula no final vai ter que andar ela para a esquerda, então vai aumentar o expoente aqui. Então, quanto vai aumentar? A quantidade que a vírgula deslocar. Deslocar a vírgula é falar em casa decimal. Então, andou para cá, 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de O2. O que significa? Em 2 mols disso, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas disso. Em 6 mols, eu vou ter 6 vezes essa quantidade aqui. Que dá esse número que está aqui. Dê uma olhadinha nesse outro aqui. Ou melhor, para o horário que já está bastante avançado, eu vou fazer isso aqui e vocês vão ver o vídeo com calma para a aula de amanhã. Olha direitinho. Vou passar o próximo, tá? Que aí vocês se divertem em casa. Olha esse outro. Tem mais esse aqui. Estou dando um tempinho para vocês depois verem com calma. E esse outro aqui. Tem mais um, tá? Tarefa de vocês é fazer a leitura disso aqui. Anota no caderno, gente. Daqui a pouco, quando terminar aqui, eu já baixo essa aula. E essa última aqui. Perceba, tem reação de síntese, reação de deslocamento, reação de dupla troca, reação de combustão. Não interessa. Interessa é que no ato de fazer a relação possível, você envolva a estequiometria da reação balanceada e apenas participa do processo, né? Quem foi chamado no processo. Quem não foi, retira do processo. Mais alguma pergunta, gente, em relação a isso aqui? Então, eu vou encerrar a gravação para ela não ficar tão longa. E agradeço a presença de vocês nessa aula.
É sempre maravilhoso interagir, a forma que vocês perguntam, os questionamentos que vocês trazem. Não se esqueçam de assistir essa aula novamente, compartilhar com aquele amigo, com aquele inimigo que você sabe que precisa entender um pouco de estequiometria também, certo? Compartilha porque pode ajudar muitas pessoas, tá certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.